Vamos agora passar nosso próximo tema, vamos falar sobre a ceifa, né? A ceifa do Filho do Homem, tá bom? E está registrado em Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 ao 16, diz o texto, vamos ler. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando em voz alta, ou em alta voz, ao que estava assentado sobre a nuvem: põe a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, porque a colheita da terra está madura. E o que estava assentado sobre uma nuvem meteu sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Irmãos queridos, toda essa cena que estamos descrevendo, e que você já deve e pode imaginar, é visto como um ato simbólico, tá bom? E não é que isto aconteceu naqueles dias de forma literal, e muito menos vai acontecer nos dias de hoje. Jesus não pousa em uma nuvem para estender uma foice, literalmente falando, ao mundo, e para colher os grãos maduros, tá bom? Isso é na cabeça dessas pessoas. Imagina o tamanho dessa foice, irmãos, se fôssemos literalizar. Ia estender das nuvens até o chão. Nós sabemos que nuvem significa o quê? Juízo e julgamento, tá? Então a manifestação de Jesus Cristo aconteceria onde? Na nuvem de glória de Deus. Para o quê? Para se manifestar em sua natureza divina e julgar tanto a nação adúltera, que nós estamos vendo aí no decorrer, que é Israel, em Apocalipse, como o resto do mundo. Mas aonde? Em uma dimensão espiritual. Irmãos, agora, é uma tremenda ignorância, como o sistema religioso faz, pegarem o contexto de nuvens, né, pertencente a um tempo, né, debaixo de uma cultura estritamente judaica, e querer dizer que Jesus vai vir nas nuvens, né, literalmente nos dias de hoje. Tá, abençoado? É uma tremenda ignorância. Lá no no livro de Êxodo, capítulo 19, onde trata de quando Moisés recebeu a lei, né, Moisés recebeu a lei dada por Deus, a aliança da lei, para aquela era presente, diz que foi em glória. Depois vocês leiam Êxodo capítulo 19. E o que vemos agora em Apocalipse? Senão o final do expediente da lei, senão o encerramento dessa aliança. Conforme denota aí Apocalipse capítulo 14, versículo 15 que vocês estão lendo. Isso seria o quê? O evento consumatório da antiga aliança. Para o quê? Para iniciar a nova, em plenitude dos tempos. Como este evento, né, que tem vários propósitos. Irmãos, o evento da vinda de Jesus, da parúzia, existe vários símbolos para ele, tá bom? Como, por exemplo, a destruição de Jerusalém e o seu templo vindo abaixo, representa a parúzia de Cristo, a segunda vinda. A ressurreição dos mortos, né? Como no canto dos filhos de Deus, com o grande coral que nós vimos no começo dessa mensagem. Então, todos estes exemplos, ou esses eventos, são representados com Jesus o quê? Vindo nas nuvens. Por isso que ele é representado em diferentes visões celestiais. E também no mundo visível. Aqui nós estamos estudando em Apocalipse capítulo 14, está em virtude de seu papel como carrasco da terra. Existem vários aspectos da segunda vinda de Cristo. É por isso que quando as pessoas falam assim, poxa, mas como é que pode Jesus ter vindo, né? É uma série de eventos que acontecem tanto no mundo espiritual como no mundo visível. No mundo visível nós vemos a destruição do templo. A cidade de Jerusalém foi queimada nesses dias. Estão entendendo, abençoado? Então nós estamos vendo agora, nessa terceira parte dessa mensagem, a relação de Deus, né? Como o seu papel como carrasco da terra. E essa terra, amado, em que Jesus está sendo carrasco, foi Jerusalém. Como em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, está dizendo, está mostrando para vocês. Então ele é mostrado montado em um cavalo, destacando o quê? Sua vitória final, como Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Enquanto que em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que vocês estão vendo, ele é visto o quê? Em um trono, representando sua posição como governante e juiz do mundo. Conforme já nós analisamos no estudo que fizemos de Jesus em sua natureza divina, vocês lembram? Logo no começo do estudo de Apocalipse, que eu falei que isso é muito pouco falado, né? O sistema religioso não conhece esse lado divino de Jesus, como nós conhecemos. Até porque também eles esperam essa divinação de Cristo ainda, né? O fato de Jesus ainda não ter vindo na mente deles faz com que eles tenham essa visão desconhecida de Cristo, o Cristo divino, como nós conhecemos. Então, essas múltiplas visões de Cristo não podem ser cumpridas literal e simultaneamente, pois seriam o quê? Contraditórias, sendo necessário um cumprimento simbólico.
Vocês estão entendendo? É por isso que a ressurreição dos mortos foi simbólica. É por isso que Jesus vir nas nuvens é simbólico. É por isso que a grande ceifa, que é o caso que nós estamos vendo aí, é um ato simbólico. Ou seja, é um simbolismo. Esta cena que estamos vendo aí, abençoados, dessa grande ceifa em Apocalipse capítulo 14, forma o quê? Um claro paralelo com a parábola de Jesus sobre o trigo e o joio. Vocês lembram dessa passagem? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 43. Eu não vou ler, tá bom, abençoado? Mas vou fazer aqui só uma síntese aí, que todo mundo já conhece, a bem da verdade, essa parábola, né? Então ela fala o quê? De uma grande ceifa que haveria. Aí Jesus falou das várias sementes que iam caindo ao longo do caminho, e cada um tinha o seu destino, né? Então os empregados lá queriam o quê? Arrancar o joio para que os trigos crescessem. Mas eles foram advertidos pelo dono da colheita que deixassem ali o joio crescer com o trigo, até para não danificar o trigo. Depois Jesus diz que no fim dos tempos o Filho do Homem enviaria os seus anjos para quê? Para colher os grãos para o seu reino. Que seria os trigo, né? O trigo que são o quê? A representação ali simbólica de quê? Dos filhos do reino de Deus. Enquanto que o joio seria o quê? Lançado no fogo. Alegorizando o quê? Sobre o fim que os ímpios teriam. Que consiste em quê? Em serem queimados, tanto em sua carne, como aconteceu na queda de Jerusalém, quanto em seu eterno castigo no lago de fogo. Então aconteceu tanto em relação à carne, foram queimados em Jerusalém, foram registrados, segundo a história, quase 2 milhões de mortos, né, os judeus, que aqui, abençoados, o juízo de Deus, conforme eu falei, que os ímpios seriam queimados no lago de fogo e eternamente, quer dizer que o fogo na Bíblia, quando a Bíblia fala em fogo em relação a castigo, ela não diz que é um fogo que arde como um fogo que nós vemos. Não, é o juízo de Deus. Tá? Não quer dizer que existam pessoas hoje queimando no juízo de Deus. Não existe, abençoado. Ao lermos esses textos, nós temos que entender os simbolismos nos quais eles estão inseridos. E isso você pode entender lendo o livro que eu publiquei, né, sobre a doutrina do inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso, onde eles pegaram essa simbologia do inferno e literalizaram, trouxeram a vida, ao entendimento de você hoje. Para quê? Para submeter as pessoas ao religiosismo. Ou melhor, aqueles que abandonam essa religião ainda têm muito medo disso. Por isso, irmãos, você está chegando em graça hoje, é importante você ler esse livro, porque ele te abre esse leque, ele abre essa informação para você de forma gloriosa. Estamos entendidos, abençoado? Bom, abençoados, ainda teríamos aí que falar nessa mensagem de hoje sobre as referências a Jerusalém, que no contexto de Apocalipse é chamado de terra, tá? Então é uma parte muito importante, mas para não ficar muito grande esse estudo, vamos deixar, né? Acho que é melhor a gente deixar aí para o próximo estudo. O que você acha? Né? Vamos deixar aí? Vamos deixar o próximo estudo? Então, é muito importante, vocês vão aprender, vão ver que quando geralmente Apocalipse se refere a terra e mundo, ela está se referindo a um contexto daqueles dias. E o contexto daqueles dias apontava o quê? Para a terra prometida, Jerusalém. Tá bom? Chegamos aí ao fim de mais um capítulo de Apocalipse. Vimos a ceifa do Senhor, afirmamos que a cena descrita é vista como um ato simbólico e não como algo literal e que ocorreu no passado. Né? Também argumentamos que Jesus não irá literalmente descer em uma nuvem, como prega o sistema religioso, e muito menos com uma foice para colher grãos maduros, né? Mas que a nuvem é um símbolo de julgamento. E ele se revelou em sua natureza divina. Fala, Jesus vir nas nuvens é a natureza divina de Cristo. E julgou tanto a nação adúltera quanto o restante do mundo em uma dimensão espiritual. Nós relacionamos essa cena da colheita descrita em Apocalipse 14 a outros eventos simbólicos, como a destruição de Jerusalém em seu templo, a ressurreição dos mortos e Jesus sendo retratado, montado em um cavalo e em um trono, representando sua vitória final e sua posição como governante e juiz sobre o mundo. Fizemos também uma referência a uma parábola de Jesus sobre o trigo e o joio em Mateus capítulo 13, onde os anjos colhem os grãos para o reino de Deus, enquanto o joio é lançado ao fogo, simbolizando o fim dos ímpios. Assim foi hoje a nossa história sobre o Apocalipse, naqueles dias e não nos dias de hoje. Então estamos encerrando mais uma mensagem. Obrigado a todos pela companhia. E não se esqueçam aí, se inscrevam, deixem o like, comentem e compartilhem. Tá bom? Graça e paz. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo.
não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida.